Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Espanha, Itália e Portugal se unem ao coro dos Estados Unidos porque já perceberam o óbvio. O Brasil está sob um regime de exceção comandado por um violador de direitos humanos que governa à base da censura e do medo. Um tirano de toga que ultrapassou todas as fronteiras do abuso de poder e que agora precisa ser enfrentado por todo o mundo livre. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Muito importante comemorarmos os 37 anos da Constituição Federal. Representa o período de institucionalização do Brasil que se recompôs a partir do período ditatorial. Por isso eu valorizo muito esse produto de momento tão importante da vida brasileira, em que se institucionalizou o Estado Democrático de Direito, fazendo boas sínteses. Enquanto os advogados de porta de cadeia alocados na mais alta corte do país comemoram cinicamente os 37 anos de uma Constituição que eles usam para limpar suas bundas sujas, o mundo já enxerga com clareza o que eles fazem de tudo para esconder: o regime de exceção vigente em nosso país. Essa farsa jurídica já transbordou nossas fronteiras e ecoa não só através das manchetes internacionais e das sanções diplomáticas contra autoridades brasileiras, mas também nas decisões de tribunais estrangeiros. A máscara do autoritarismo caiu e o constrangimento agora é global. Bom, em março deste ano, o Supremo Tribunal da Espanha negou o pedido de extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio, amparando-se no artigo 4º do Tratado Bilateral Brasil-Espanha, que proíbe a extradição em casos de crimes políticos ou conexos, e sobretudo quando há suspeita de perseguição por opiniões políticas. O recado foi claro: o que o governo brasileiro chama de crime, o mundo civilizado chama de liberdade de expressão. Para piorar, na época, como forma de retaliação a esse vexame diplomático, Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processo de extradição para a Espanha do traficante búlgaro Vasil Gergiev Vasilev. Para o magistrado brasileiro, a negativa espanhola viola o princípio da reciprocidade, um dos requisitos estabelecidos no Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, o traficante teria transportado 52 quilos de pó em malas por Barcelona. A droga deveria ser entregue a outro suspeito, que foi preso no dia seguinte. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025. Como se não bastasse, Moraes mandou Vasilev para a prisão domiciliar. Essa situação foi uma aberração sob qualquer perspectiva que se analise. Primeiro que, segundo a Constituição, extradição é um assunto da diplomacia, ou seja, cabe ao Poder Executivo. O STF apenas acata a decisão. Outra, a Espanha considerou o crime de Eustáquio político, até porque na Espanha ou em qualquer democracia não existe crime de desinformação ou fake news. E por isso, neste caso específico, a Corte Espanhola não aplicou o tratado de extradição. Ou seja, foi Alexandre de Moraes que descumpriu o tratado, a não ser que o ministro considere tráfico de drogas um crime político e justifique assim impedir a extradição de um narcotraficante internacional. Apesar de que, levando em consideração que o Brasil é um narco-estado, talvez Moraes tenha de fato concluído que passar por Barcelona com 52 quilos de pó seja só um crime político mesmo. O fato é que, na ocasião, nem mesmo o braço de comunicação do regime, a Globo, conseguiu passar pano para o ministro da cabeça de ovo. Inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 50, 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer
trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Mandar um narcotraficante internacional para cumprir pena domiciliar por pura birra diplomática só reforça a mentalidade psicopática do pseudo-juiz que manda e desmanda neste país. Por sinal, não podemos esquecer que Alexandre de Moraes também colocou em prisão domiciliar o acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, Chiquinho Brazão. Ou seja, enquanto o traficante internacional e um acusado de assassinato bárbaro podem ficar instalados confortavelmente no sofá de suas casas, vários pais de família, mulheres e idosos sem antecedentes criminais presos por participarem dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília, tiveram seus pedidos de prisão domiciliar negados. Inclusive um idoso com câncer, que poderia ser mais um, assim como o Clezão, a morrer como um cachorro nas masmorras do Xandão. Não podemos esquecer que Alan dos Santos também teve seu pedido de extradição negado pelo Departamento de Justiça americano, pois o que o Brasil chamou de crime, os americanos classificaram corretamente como liberdade de expressão. O que torna tudo isso ainda mais constrangedor é que na época que foi negada a extradição de Alan, os Estados Unidos estava sob o governo Biden. E agora a Espanha está sob o governo de Pedro Sánchez do Partido Socialista Operário Espanhol. Ou seja, as aberrações jurídicas impostas por Alexandre de Moraes foram rejeitadas por governos de esquerda simpáticos ao governo Lula. Inclusive, até a Interpol lavou as mãos e se recusou a incluir os nomes dos dois jornalistas em suas listas de foragidos. E agora, nesta semana, para desespero de Alexandre de Moraes, o pedido de extradição e de prisão de Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor, foram negados pela justiça italiana. O juiz que analisou o pedido ficou espantado com o depoimento de Tagliaferro sobre Moraes. A reação do magistrado foi de espanto, porque assim, ele não sabia que Moraes era sancionado internacionalmente por violar direitos humanos, ele não sabia dos casos de pedido de extradição, não sabia das pessoas que estão se evadindo do Brasil, e inclusive das negativas de extradição, porque ele não conseguiu até o presente momento nenhuma extradição. Causou muito espanto toda essa situação que está ocorrendo no Brasil. E o mais importante, assim, que se destacou bastante, é o fato de, inclusive, uma juíza, Ludmila Lins Grilo, sendo perseguida e estando exilada nos Estados Unidos. Isso chamou, de fato, a atenção, ele ficou espantado, bem como algumas coisas que Moraes tentou colocar dentro do processo de forma criminosa, e eu provei que aquilo não era verdade. Então, ele chegou até a comentar, ele tentou denigrir a sua imagem no processo. Então, não ficou muito bom para Alexandre de Moraes, dentro dessa inquisição, dentro desse interrogatório que eu tive. Foi uma reação de espanto, de susto com a pessoa de Alexandre de Moraes e a forma como ele tem agido com o Brasil e com os brasileiros. Já Carla Zambelli continua detida, aguardando o julgamento sobre o pedido de extradição, que, para azar de Moraes, pode ter o mesmo desfecho de Tagliaferro. Enquanto isso, o governo Lula impôs um sigilo de 5 anos ao processo de extradição de Zambelli, um gesto que, por si só, levanta mais suspeitas do que respostas. Mas, claro, nenhuma decisão repercutiu tanto quanto a cassação dos vistos americanos de ministros do STF e a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes,
e recentemente estendida à sua esposa e suas empresas. Estamos falando de uma lei criada para punir violadores de direitos humanos e inimigos da liberdade. O fato de um ministro da mais alta corte brasileira figurar nessa lista é um terremoto moral e diplomático sem precedentes em nosso país. As ações de censura e perseguição da Suprema Corte continuam reverberando nos Estados Unidos, onde cresce o risco de novos ministros serem incluídos nas sanções da Lei Magnitsky, conforme apontam diversas reportagens. A chamada ditadura do judiciário, expressão que era reverberada apenas em nossa língua, hoje é repetida em vários idiomas. Até Portugal entrou na pauta. O líder do partido Chega, André Ventura, anunciou nas redes sociais que investigará a rede de influência, patrimônio e interesses de Gilmar Mendes em solo português. Abre aspas para Ventura. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se tornou. Esse tempo, no que depender do Chega, vai acabar. Fecha aspas. Ainda esta semana, um dossiê de quase 1000 páginas denunciando abusos contra os presos do 8 de janeiro foi entregue ao eurodeputado Antônio Tanger Correia. O material reúne relatórios oficiais, inspeções e documentos de órgãos como o Ministério Público e as defensorias públicas, além de registros de tortura física e psicológica e perseguição política. Os advogados Hélio Júnior e Taniele Teles, autores da denúncia, afirmam que o objetivo é pôr fim às arbitrariedades e libertar os chamados presos políticos. Eles pedem a anulação de condenações baseadas em provas obtidas de forma ilegal, rejeitando soluções paliativas como a simples redução de penas, que, segundo eles, apenas perpetuam a injustiça. O envio do dossiê ao Parlamento Europeu, apoiado por diversas entidades civis, é visto como um passo histórico para dar visibilidade internacional às denúncias. Mas não só isso. Esse documento, junto às recentes decisões dos tribunais da Espanha e da Itália, abre caminho para que Alexandre de Moraes seja sancionado pela União Europeia, fato que, somado às punições impostas pelos Estados Unidos, o inviabilizaria globalmente. O ditador de toga com sua cabeça de ovo reluzente deixaria de desfilar como um imperador autoritário para vagar como um leproso internacional. Bom, as repercussões internacionais como negativas de extradição, cassação de vistos, sanções e investigações são o reflexo incontestável de um fenômeno que a imprensa e boa parte das instituições brasileiras insistem em negar: a perseguição a opositores políticos e o avanço de uma censura institucionalizada travestida de defesa da democracia. E claro, os protagonistas desse cenário negam qualquer abuso. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando presidia a corte, afirmou em Roma, no segundo Fórum Esfera Internacional, que o ativismo judicial é um mito. Mais recentemente, em setembro, dobrou a aposta e declarou que falar em ditadura no Brasil é falsificar a verdade. No programa Roda Viva, disse que ditadura e tirania são palavras que não se aplicam ao Supremo Tribunal. Pode que tirania e ditadura são liberdades semânticas totalmente inaplicáveis. Já Gilmar Mendes afirmou que não tem no Brasil ditadura de toga nem ministros tiranos. Todas essas falas não são condizentes com os tribunais estrangeiros rechaçando as decisões da Suprema Corte brasileira, e tampouco com potências democráticas sancionando ministros por violação de direitos humanos. Ou seja, enquanto esses mesmos ministros sancionados pousam de guardiões da Constituição, que eles próprios rasgam todos os dias, o mundo já percebe que o Brasil vive uma ditadura de toga sustentada pelo medo, pela censura
e pelo silenciamento de qualquer voz dissidente. Mas como vimos, o teatro jurídico acabou. Lá fora todos já sabem quem são os algozes da liberdade. Pessoal, conteúdo como esse você jamais verá na imprensa tradicional ou na grande mídia. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!